Meu nome é Sebastião, mas aqui todo mundo me chama de Tião. 72 anos de vida nas costas e 40 deles passados no lombo do cavalo, cortando essa terra quente do Nordeste, debaixo do sol que queima sem dó, mas que nunca me fez perder o gosto pelo que eu fazia. Eu fui vaqueiro de uma das maiores fazendas dessa região. Fazenda grande, bonita, cheia de gado e de histórias. E eu era a parte dela, como o tronco do curral ou a sombra da velha aroeira no meio do pasto. Eu acordava antes do sol nascer. O galo mal dava os primeiros cantos e eu já estava de pé, preparando o arreio, cuidando do cavalo, ajeitando a corda, tirando o leite, pronto para enfrentar mais um dia. Era uma vida dura, mas era a única vida que eu sabia viver. Eu botava fé no meu trabalho, acreditava que estava ajudando a erguer um império de riqueza, mesmo sem nunca ter botado nada no meu nome. O dono da fazenda, o Dr. Gustavo, sempre dizia: "Tião, você é de confiança, eu confio mais em você do que em muito parente meu." E eu acreditava nessas palavras, sabe? Cada boi que escapava, era eu quem corria atrás. Cada cerca quebrada, era eu quem consertava. Quando chovia forte e o rio enchia, era eu quem passava a noite acordado, cuidando para não perder nenhuma reis. Eu fazia o que fosse preciso, sem reclamar, porque eu tinha orgulho de ser vaqueiro, de ser nordestino, de ser parte daquela terra. De vez em quando, o doutor me dava uma recompensa. Uma cabeça de gado aqui e outra ali. Era a partia. Nascia 10 bezerros, eu ganhava 1. Eu guardava, cuidava como se fosse filho. E assim fui juntando um gadinho, coisa pouca, mas meu. Era o que eu tinha de verdade. O suor do meu rosto virava carne, couro e chifre. Era meu futuro, minha poupança, o pedacinho de vida que eu podia chamar de meu. Mas o tempo não tem dó. Ele vem devagarinho, como o vento frio no sertão de madrugada, e vai tirando da gente o vigor, a força, a saúde. Um dia o corpo já não obedece como antes. Um dia as pernas não sustentam. E comigo não foi diferente. Foi numa manhã de domingo. Eu estava voltando da lida, cansado, mas feliz, porque o gado estava seguro, quando senti uma dor forte no peito. O chão sumiu dos meus pés, o corpo pesou, caí ali mesmo no terreiro da fazenda. Quando acordei, já estava na cama, sem poder me levantar. O médico falou em doença, falou em cadeira de roda, falou em descanso. Descanso? Como é que um vaqueiro descansa? Quem já se viu a vida toda correndo atrás de boi e de repente preso numa cadeira de rodas? O Dr. Gustavo foi lá no meu quarto. Olhou para mim com aquele jeito frio que só quem tem dinheiro demais tem. Disse: "Tião, não se preocupe, a fazenda vai cuidar de você. Você já fez muito por nós." Eu acreditei, eu sempre acreditei. Mas com o tempo eu fui vendo que aquelas palavras eram como fumaça. Se espalhavam no ar e sumiam sem deixar rastro. Aos poucos, a fazenda se afastou de mim. Contrataram outro vaqueiro, jovem, forte, cheio de saúde. E eu fiquei de lado. Me deram um quartinho nos fundos, longe da casa grande, longe do curral. Um quarto frio, pequeno, onde mal cabia minha cama e uma mesa velha. Ali eu fiquei, esquecido, como se fosse só mais uma ferramenta quebrada que não serve mais. Eu ainda tinha esperança, porque sabia das minhas poucas cabeças de gado, das minhas economias guardadas. Mas um dia veio a notícia que me cortou por dentro. O Dr. Gustavo vendeu tudo. Vendeu meu gado, vendeu minhas coisas, vendeu até minha segurança. Diz que eu não ia precisar de nada, que agora eu só tinha que descansar. Descansar de quê, moço? Mas, seu menino, descansar sem ter com que comprar um remédio, sem ter com que encher o prato? Foi nesse dia que percebi, eu não era parte da fazenda.
Eu nunca fui. Eu era só mais uma peça que servia enquanto funcionava. Quando quebrou, jogaram no canto, igual uma enxada velha. E o que mais doeu não foi a solidão, não foi a doença, não foi a cadeira de rodas, não. O que mais doeu foi ver que uma vida inteira de dedicação e esforço podia ser apagada como se não tivesse valor nenhum. Mas eu não me entreguei, porque nordestino é cabra da peste, duro igual tucum e não se entrega fácil não. E mesmo na dor, mesmo no abandono, eu sabia que minha história ainda não tinha se acabado. Não, senhor. Eu me lembro bem do dia em que descobri que o Dr. Gustavo tinha vendido meu gadinho. Eu estava sentado na porta do quartinho, jogando um milhozinho para as galinhas, quando ouvi os vaqueiros comentando no curral. O gado do Tião já foi tudo despachado. O doutor disse que ele não vai mais precisar disso. Meu coração gelou. Eu senti como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim. Eu juntei força, pedi que me levassem até a casa grande. Queria falar com o doutor. Quando cheguei lá, ele me olhou com frieza, cruzou os braços e falou: Tião, não faz sentido você ficar com gado. Você não tem mais condição de cuidar e eu vendi para garantir que você não ia passar necessidade. Eu, com a voz que quase não saiu, perguntei: E o dinheiro, doutor? Cadê o dinheiro que era meu? Ele respondeu sem piscar: Não se preocupe com isso, a fazenda vai cuidar de você. Mas a verdade é que ninguém cuidou. Nunca mais vi um centavo. Nunca mais ouvi falar do meu gado. Tudo que conquistei com meu suor, tudo que guardei com tanto zelo, virou fumaça. E eu fiquei ali, no quartinho, olhando para as paredes com a dor no peito e a certeza de que fui roubado. Sabe o que dói? Não é só a perda, não. É a traição. Eu passei a vida defendendo aquela fazenda como se fosse minha. Quando alguém falava mal do doutor, eu era o primeiro a levantar a voz. Eu acreditava que ele me via como parte da família. E no fim, descobri que eu não passei de um empregado descartável, sem direito a nada, nem mesmo ao que era meu de direito. As pessoas acham que velhice é descanso. Mas eu descobri que para quem não tem dinheiro, velhice é abandono. Eu passava fome, muitas vezes não tinha nem o que comer. Dependia da boa vontade de algum amigo, trabalhador da fazenda, que lembrava de mim e trazia um prato de comida. Enquanto isso, a fazenda continuava crescendo, o gado engordando e aumentando, as festas acontecendo na casa grande, e eu estava lá, esquecido, vivendo das migalhas. Não servia mais para nada. Teve um dia que nunca saiu da minha cabeça. Eu ouvi uma festa acontecendo na casa grande. Música alta, risadas, carro de luxo chegando, gente bem vestida. Eu estava com uma fome danada, pedi a um dos empregados um pedaço de carne, uma sobra, qualquer coisa. Ele voltou dizendo que o doutor tinha mandado falar que não podia criar esse costume de dar comida de graça, senão o Tião ia se acomodar. Acomodar? Eu, que passei a vida inteira me sacrificando, agora era chamado de folgado? Naquele dia eu chorei como criança. Não tenho vergonha de dizer não. Chorei de raiva, chorei de impotência, de revolta. Chorei porque percebi que todo o valor que eu tinha dado à palavra lealdade não valia nada na boca de gente sem coração. E o pior de tudo é que não foi só o doutor. Muita gente que antes me batia nas costas, que me chamava de amigo, que dizia: o Tião é homem de confiança, sumiu. Quando eu precisei, ninguém apareceu. Eu fiquei invisível. É como se eu tivesse morrido e o mundo tivesse seguido em frente. Mas sabe de uma coisa? Essa dor virou um fogo dentro de mim, porque eu não aceitava ser tratado como lixo. Não aceitava que 40 anos de trabalho fossem apagados. Eu sabia que um dia, de um jeito ou de outro, a verdade ia aparecer. Quem tem fé em Deus sempre vence. E nesse dia, quem ia rir por último seria eu. Eu me lembrava das madrugadas frias, das tempestades, das quedas do cavalo, das noites sem dormir vigiando o gado.
Todas as manhãs eu acordava 3 horas da madrugada para tirar leite. Tudo isso para quê? Para terminar num quartinho, esquecido, sem nada? Não, eu não podia deixar minha história acabar assim. E foi nesse ponto que algo inesperado aconteceu. Algo que ninguém imaginava. Foi o começo da minha volta por cima. Deus tarda, mas não falha. Eu já não tinha mais nada. Só a cadeira de rodas, o quartinho e as lembranças. Mas às vezes, quando a vida parece ter me virado as costas, é aí que ela dá uma rasteira diferente. E da noite pro dia, o trem muda. Foi numa tarde quente, dessas que o sol chega a tremer de quente. Eu estava sentado na porta do quartinho, olhando o terreiro vazio, quando ouvi alguém me chamar. A voz era conhecida, mas fazia tempo que eu não escutava. Era o Davi, um menino que cresceu correndo comigo pelos currais, pelos campos, filho de um dos antigos vaqueiros. Davi cresceu ali, mas nós na fazenda. Ele tinha ido embora para a cidade, estudar, trabalhar, se formar. Eu achava que nunca mais ia ver ele. Mas lá estava ele, homem feito, com um olhar firme e um coração que não esqueceu de onde veio. Agora Davi era doutor, homem das leis. Ele me viu naquela situação e ficou mudo. Os olhos dele chegaram a encheram d'água e eu percebi que, diferente de muitos, ele ainda se importava comigo. Perguntou: "Tião, o que foi que aconteceu com o senhor? Por que tá assim nesse quartinho?" Eu tentei disfarçar. Falei que estava doente, que a idade tinha chegado, mas ele não aceitou. Foi insistindo, perguntando, até que eu peguei e contei tudo, tudo mesmo. Contei do gado vendido, das economias sumidas, do abandono, da humilhação. Quando terminei, ele ficou em silêncio, respirando fundo e disse: "Isso é roubo, Tião. Isso é covardia. Isso não pode ficar assim." Eu não acreditei no que ouvi. Pela primeira vez, alguém falava comigo não com pena, mas com revolta. Ele não enxergava um velho inútil, ele via a injustiça. E dentro de mim nasceu uma fagulha, uma esperança que eu já não conhecia mais. Dr. Davi começou a me visitar sempre. Às vezes trazia comida, às vezes só vinha para prosear mesmo. Mas cada vez que ele vinha, trazia também um pedaço de dignidade de volta. Ele me fazia lembrar de quem eu era, da minha história e de tudo que eu tinha feito nessa vida. E mais do que isso, ele começou a investigar meu caso. Um dia, chegou com uma pasta cheia de papéis. Disse que tinha ido atrás dos registros de venda do meu gado, das escrituras, das notas fiscais. E o que ele descobriu me deixou arrepiado. Tudo tinha sido vendido em nome do Dr. Gustavo, sem documento meu, sem autorização minha. Era como se eu nunca tivesse existido. Ele tinha apagado minha história nos papéis, mas não podia apagar da memória das pessoas que sabiam a verdade. Só que a coragem do Dr. Davi não parou aí. Ele começou a gravar conversas, juntar testemunhos, procurar antigos trabalhadores que lembravam de quando o doutor dizia, diante de todos, que aquelas cabeças de gado eram minhas. Cada palavra virava prova, cada lembrança virava munição. E quanto mais ele descobria, mais eu sentia meu peito se encher de esperança. Aquele homem rico, dono de tanta terra, de tanta influência, achava que eu ia morrer calado, esquecido, sem deixar rastro. Mas agora eu sabia, minha voz ainda podia ser ouvida. Só que lutar contra gente poderosa não é simples. O Dr. Gustavo era um fazendeiro poderoso, tinha amigos em todo canto, na política, na polícia, na justiça. Ele controlava tudo. E a gente sabia que se ele desconfiasse, poderia fazer de tudo para calar a gente. Teve uma noite em que o Davi apareceu assustado. Disse que tinha sido seguido na estrada, que alguém tentou fechar o carro dele. Era aviso, era recado do Dr. Gustavo. Não se meta no que não é da sua conta. Mas ele não recuou.
Pelo contrário, disse que quanto mais tentassem calar ele, mais alto ele ia gritar. O Davi tinha coragem. E eu ali no meu quartinho, pela primeira vez em anos, não me senti sozinho. A chama da esperança crescia, mas junto dela vinha o medo, porque eu sabia que o Dr. Gustavo não brincava em serviço. Quem enfrentava ele ou desaparecia ou amanhecia com a boca cheia de formigas. Numa dessas visitas, Dr. Davi me olhou nos olhos e disse: "Tião, o senhor confia em mim?" Eu respondi: "Confio, meu filho. Nós estamos mexendo com gente importante. Não sei até onde isso vai dar." E ele respondeu firme: "Vai dar onde tiver que dar. Mas o senhor não vai morrer esquecido, não. Eu prometo." Naquele instante, eu percebi que a história ainda estava longe do fim. Que a roda da vida, que parecia ter me esmagado, começava a girar de novo. Só que dessa vez, ela podia esmagar o Dr. Gustavo. Eu não sabia como, não sabia quando, mas eu sabia. A justiça, de um jeito ou de outro, ia bater na porta daquela fazenda. Os dias foram passando e cada vez mais o Davi juntava provas contra o Dr. Gustavo. Eu já não dormia direito, pensando no que podia acontecer. Mas uma coisa era certa: eu não ia morrer calado e nem esquecido num fundo de um quartinho velho cheio de muquifo. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. A notícia começou a correr pela cidade pequena. O Dr. Gustavo está sendo investigado. Primeiro parecia só boato, mas logo chegou a confirmação. Alguém tinha entregue documentos, áudios e até vídeos mostrando tudo o que ele fez comigo e com outros trabalhadores, porque não era só eu. Não, ele tinha tomado terra de muitas famílias pobres, gado de outras, prometido e nunca cumprido. A máscara caiu, a verdade apareceu. O homem estava mais sujo na justiça do que cordão de amarrar macaco. Moço! Começou a aparecer coisa, cada sujeira. O povo todo estava comentando, era só no que se falava naquelas bandas. Eu tremia quando ouvia esses boatos. Eu, velho, esquecido num quartinho sem valor, agora era um nome que se espalhava pela boca do povo. As pessoas vinham me procurar, vinham me visitar. Gente que tinha me virado das costas começou a aparecer, dizendo que sempre soube que eu era homem de bem. Mas eu não precisava da aprovação deles. Eu precisava era de justiça. A cidade parou quando saiu a notícia oficial. O Dr. Gustavo, dono de terras, rico e influente, foi levado pela polícia. Vi com meus próprios olhos ele sendo colocado dentro da viatura da polícia, sem o chapéu que tanto se gabava, sem o olhar de superioridade. Pela primeira vez, ele era só mais um homem, igual a todo mundo. E naquele momento eu senti o gosto da vitória. Mas a vida ainda guardava um pedaço de surpresa para mim. Pouco tempo depois, recebi a visita de um juiz da cidade. Ele entrou no meu quartinho humilde, sentou num tamborete, olhou nos meus olhos e disse: "Tião, o senhor foi vítima de uma grande injustiça. A lei reconhece que o gado e as economias eram seus. E mais, a fazenda tem que devolver o que pertence a você. Tudo, tudo." Eu chorei. Chorei de soluçar, porque não era só sobre dinheiro ou gado, era sobre dignidade, era sobre ter meu nome limpo, minha história reconhecida. Mas a parte bombástica não parou aí. Quando o caso se espalhou numa tal de rede social, esse negócio de celular, internet, o Brasil inteiro ficou sabendo da minha história. Gente desse mundo todo me mandava mensagem dizendo que se emocionaram, que se revoltaram, que queriam me ajudar.
E então, algo extraordinário aconteceu. Uma tal de vaquinha virtual foi criada em meu nome. Eu, um velho vaqueiro esquecido no sertão, acostumado a mexer com vaca, vi minha vida mudar por causa da força do povo e dessa tal de vaquinha virtual. Veja só, o dinheiro arrecadado era mais do que eu jamais sonhei em ter. E sabe o que eu fiz? A primeira coisa foi mandar arrumar a minha casa, porque aquele quartinho não era lugar de gente viver. Depois comprei novamente algumas cabeças de gado, não para enriquecer, mas para sentir que meu suor ainda tinha valor. E num dia de sol, o mesmo sol que queimou meu rosto a vida toda, eu voltei ao curral. Dessa vez, não como empregado, não como peça descartável igual uma enxada velha, mas como dono da minha história. Fui ver o meu gadim, senti de novo aquele cheiro bom. Os vizinhos se juntaram, fizeram uma festa, sanfona tocando, zabumba batendo, cheiro de carne assando no ar, uma boa pinga. E eu, centrado na minha cadeira, cercado de gente que agora me olhava com respeito, ergui o chapéu e disse: eu não sou herói, não. Eu sou só mais um vaqueiro velho. Mas hoje eu aprendi que ninguém pode calar a voz de quem tem a verdade no peito. E foi assim que minha história, que parecia terminar no esquecimento, virou exemplo. Porque a vida no sertão é dura, mas também é feita de resistência. E se tem uma coisa que nordestino sabe, é não se dobrar diante da injustiça e das dificuldades. O doutor Gustavo, esse nunca mais levantou a cabeça. Mas eu encontrei paz. Paz não de quem se vingou, mas de quem foi reconhecido. E se você está ouvindo minha voz agora, se lembre que nunca deixe ninguém dizer que sua vida não tem valor. Porque até a história de um vaqueiro velho esquecido aqui nesse cafundó pode virar grito, escutado nesse Brasil inteiro, servindo para dar um tiquinho de coragem a quem não tem. Eu sou Sebastião, o velho vaqueiro Tião.